Chamar primeiro, Jean, vamos lá. Não precisa da sessão no meio, para chegar todo mundo. Boa tarde a todos. Solicito ao nobre vereador Jean Carlos Soares Lopes, primeiro secretário da Câmara Municipal, que proceda à chamada dos senhores vereadores para a constatação do quórum e início da sessão ordinária desta tarde. Vereadora Ana Carina, presente. Vereador Antônio Lino. Beleza? Vereador Taubaté Guimarães, presente. Vereador Caio Cunha. Vereador Carlos Evaristo, presente. Vereador Carlos Lucareschi. Vereador Cláudio Miak. Vereador Clodoaldo de Moraes. Vereador Emerson Hong. Vereador Chico Bezerra, presente. Vereador Iduígues Martins, presente. Vereador Jean Lopes, na primeira secretaria. Vereador Juliano Abe. Vereador Marcos Furlan, presente. Vereador Mauro Araújo, na presidência. Vereadora Odete Souza. Vereador Olímpio Tomiyama. Vereador Pedro Comura, presente. Vereador Protássio Nogueira, na segunda secretaria. Vereador Sadal Sakai, presente. Vereador Roberto Valença Lima, presente. Vereador Rubens Fernandes, presente. Vereadora Vera Rainho, presente. Vereador Carlos Lucareschi, presente. Quinze dos senhores e senhoras vereadores se encontram presentes, senhor presidente. 15 dos senhores vereadores encontram-se presentes. A quórum regimental declara abertos os trabalhos dessa sessão ordinária. Papéis independentes de deliberação. Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, ofício 1120/2016, comunica a sanção das leis ordinárias 7225 a 7229/2016 e encaminha os respectivos autógrafos. À disposição dos senhores vereadores. Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, ofício 1116 a 1119/2016, comunicam respectivamente o recebimento dos requerimentos 178, 191, 195 e 196/2016, de autoria dos vereadores Juliano Abe, Roberto Valença Lima e Mauro Araújo, e encaminham as informações solicitadas. À disposição dos senhores vereadores. Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, ofício 1121/2016, comunica o recebimento do requerimento 193/2016, de autoria do vereador Marcos Fulan, e informa a ciência da mesa pelo senhor prefeito. À disposição dos senhores vereadores. Obrigado, Carlinhos. Vai para a moção. Já vamos. Então, o Taubaté, cadê o Taubaté? Já faz o requerimento. Vou fazer aqui. Vou fazer a moção. Já lembro a moção. Tá bom. Antes da votação. Moção 069/2016. Egrégio plenário. A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, obedecendo às disposições regimentais e ao após ouvido o soberano plenário desta casa, faz constar em seus anais a indicação de seus vereadores para o encaminhamento de moção de pesar aos familiares dos jogadores e comissão técnica da Associação Chapecoense de Futebol, jornalistas e tripulantes da empresa de aviação Lâmia, em razão do trágico acidente que ocorreu na madrugada desta terça-feira, 29 de novembro, na cidade de La Union, próximo a Medellín, na Colômbia, e que culminou no falecimento de tripulantes e passageiros que estavam no voo da delegação da Associação Chapecoense de Futebol. A aviação transportava 72 passageiros e 9 tripulantes, com destino à Colômbia. A tragédia ocorreu na cidade de La Union, próximo a Medellín, na Colômbia. Entre os passageiros estava a tripulação da companhia aérea Lamia, jornalistas, convidados, comissão técnica e jogadores da Associação Chapecoense de Futebol. O time
iria disputar a final da Copa Sul-Americana em Bogotá, na Colômbia. Os jogadores da Chapecoense, que no último domingo enfrentou o time do Palmeiras em São Paulo, sofrendo a derrota por 1-0, estavam se preparando para o título mais importante da história do clube. O título da Sul-Americana seria uma conquista inédita e todos os jogadores estavam se dedicando ao máximo para obter essa conquista. Todo o país está consternado com o triste acontecimento. O mundo do futebol está de luto e a cidade de Chapecó, no sul do país, está inconsolável com o ocorrido. Prestamos aqui nosso sentimento mais profundo de pesar aos familiares de todos os envolvidos nessa tragédia. Com certeza deixarão um vazio nos corações de toda a sociedade brasileira e principalmente daqueles que tiveram o privilégio de conhecê-los e de usufruir de suas amizades. Solicitamos o encaminhamento desta moção a familiares dos jogadores, a Associação Chapecoense de Futebol, a diretoria da Associação Chapecoense de Futebol, aos familiares dos integrantes da comissão técnica que faziam parte da delegação, aos familiares dos profissionais de imprensa que acompanhavam o clube na viagem, Prefeitura Municipal de Chapecó, a Câmara Municipal de Vereadores de Chapecó, a Federação Catarinense de Futebol, a direção da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, a direção da Rede Globo de Televisão, a direção da RBS TV, a direção do Jornal Diário Catarinense, a direção do canal Fox Sports, a direção da Rádio Super Condá da cidade de Chapecó, a direção da empresa de aviação Lâmia, Bolívia, transmitindo-lhes as sentidas condolências do Legislativo mogiano pelo lutuoso acontecimento que deixa uma lacuna em nossa sociedade que jamais será preenchida. Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 29 de novembro de 2016, assinado pela totalidade dos senhores e senhoras vereadores. Senhores vereadores, queria chamar a atenção dos nobres pares, todos os vereadores, até porque nós vamos colocar em discussão essa moção, e eu tenho certeza que ela será aprovada por unanimidade dos senhores vereadores. Então, nesse momento, gostaria de sugerir que a gente fizesse um minuto de silêncio, todos colocassem em posição de respeito, para que a gente fizesse um minuto de silêncio em homenagem, entendeu? Aos familiares, a esses atletas, jornalistas, que perderam a sua vida nesse trágico acidente durante essa madrugada. Obrigado, senhores vereadores, pessoal da imprensa, pessoal da tribuna. Que Deus conforte o coração de todos os familiares dessas vítimas. Em votação, então, a moção 069/2016, de autoria da totalidade dos senhores vereadores. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovada, então, a moção 069. Solicito ao nobre vereador Jean Lopes que anote a presença dos vereadores Emerson Hong, Caio Cunha, Odete Souza, Juliano Abi e Olímpio Tomian. Anotadas as presenças dos vereadores Caio Cunha, Emerson Hong, Juliano Abi, vereador Odete Souza e do vereador Olímpio Tomiama. Papéis dependentes de deliberação. Prefeitura de Mogi das Cruzes, mensagem GP 398/2016, que dispõe sobre a atualização monetária dos valores do metro quadrado de terrenos e de construções constantes das tabelas 1 e 2 da Lei Complementar número 3, de 13 de dezembro de 2001, e suas atualizações posteriores, para efeito do cálculo do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU, que origina, assim, o projeto de lei número 05/2016, de autoria do seu prefeito municipal.
Consulta o plenário se considera objeto de deliberação a mensagem GP 398/2016, de autoria do senhor prefeito municipal, que corrige a planta genérica do município, que serve como base de cálculo para o IPTU. Não havendo manifestação contrária, está considerado objeto de deliberação. Remeto à assessoria jurídica da Casa, bem como às comissões pertinentes referentes ao assunto. Prefeitura de Mogi das Cruzes, mensagem GP 394/2016, que origina o projeto de lei 176/2016, institui o Serviço de Transporte Turístico, Recreativo e de Lazer, STT, no município de Mogi das Cruzes, e dá outras providências, de autoria do senhor prefeito municipal, Marco Aurélio Bertaioli. Consulta o plenário se considera objeto de deliberação a mensagem GP 394/2016, de autoria do senhor prefeito municipal, que institui o Serviço de Transporte Turístico, Recreativo e Lazer no município de Mogi das Cruzes, e dá outras providências. Não havendo manifestação contrária, está considerado objeto de deliberação. Remeto à assessoria jurídica da Casa, bem como às comissões permanentes referentes a esse assunto. Justificativa ao projeto de lei 177/2016, de autoria do vereador Clodoaldo Aparecido de Moraes, PR, que dispõe sobre o título de utilidade pública à ONG O Resgate da Fé em Mogi das Cruzes. Consulta o plenário se considera objeto de deliberação a justificativa ao projeto de lei 177/2016, de autoria do vereador Clodoaldo Aparecido de Moraes, para que torne de utilidade pública a ONG O Resgate da Fé em Mogi das Cruzes, dá outras providências. Não havendo manifestação contrária, está considerado objeto de deliberação. Remeto à assessoria jurídica da Casa, bem como às comissões permanentes referentes ao assunto. Solicito ao vereador Jean Lopes que anote a presença do vereador Clodoaldo Aparecido de Moraes. Consignada a presença do vereador Clodoaldo de Moraes. Justificativa ao projeto de lei 178/2016. Colhendo plenário, nobres pares, a proposta que ora apresentamos aos senhores tem o objetivo de homenagear o senhor Alexandre Aires, falecido no dia 28 de junho de 2016. Consulta o plenário se considera objeto de deliberação a justificativa ao projeto de lei número 178/2016, de autoria do vereador Marcos Furlan, que denomina logradouro público. Não havendo manifestação contrária, está considerado objeto de deliberação. Remeto à assessoria jurídica da Casa, bem como às comissões permanentes referentes a este assunto. Projeto de lei 179/2016 dispõe sobre alteração de denominação de logradouro público, de autoria do vereador Antônio Lino, PSD. Consulta o plenário se considera objeto de deliberação a justificativa ao projeto de lei número 179/2016, de autoria do vereador Antônio Lino da Silva, e dá outras providências. Não havendo manifestação contrária, está considerado objeto de deliberação. Remeto à assessoria jurídica da Casa, bem como às comissões permanentes referentes a estes assuntos. Quero lembrar aos nobres pares, senhores vereadores, chamar a atenção que alguns projetos dos vereadores nós temos ainda uma pauta extensa
para votar ainda este ano. E os projetos de vereadores que não forem votados esse ano ainda, eles perdem a sua eficácia. Então, senhores vereadores, alguns projetos, como esse de denominação, algumas coisas, a gente poderia deixar para a próxima legislatura, para a gente não sobrecarregar as comissões permanentes, nem a pauta da casa. Nós temos algumas votações importantes, o orçamento, nós vamos ter que convocar muitas sessões extraordinárias se a gente continuar nesse ritmo. Só agora, alguns projetos, algumas homenagens não vão ficar prejudicadas se a gente deixar para protocolar a partir do dia 1º de janeiro, senhores vereadores. Então, peço a compreensão dos nobres pares, porque a partir de agora a gente, claro, numa emergência, algo que é acordado com a presidência, com a mesa diretiva, a gente vai fazer uma exceção, mas na regra, a gente não protocole mais esse tipo de projeto durante o mês de dezembro. Perfeito, pessoal? Obrigado, senhores vereadores. Projeto de Decreto Legislativo 22/2016, de autoria do vereador Chico Bezerra, dispõe sobre a outorga de título honorífico de cidadão mogiano ao senhor Joaquim Custódio de Oliveira. Consulta o plenário se considera objeto de deliberação a justificativa ao projeto de decreto legislativo 22/2016, de autoria do nobre vereador Francisco Moacir Bezerra de Melo Filho, o Chico Bezerra, que dispõe sobre a outorga de título honorífico de cidadão mogiano ao senhor Joaquim Custódio de Oliveira. Não havendo manifestação contrária, está considerado objeto de deliberação. Remeto à assessoria jurídica da Casa, bem como às comissões permanentes referentes a este assunto. Requerimento 202/2016. Requer a mesa diretiva obedecer às formalidades regimentais, ouvido o douto plenário, que seja considerado de cada minha ausência na sessão ordinária do dia 22 de novembro de 2016, uma vez que tal ausência se deu em virtude de encontrar-me fora do nosso município tratando de assunto de interesse local. Plenário, vereador doutor Luiz Beraldo de Miranda, 28 de novembro de 2016, Jean Lopes, vereador, PCdoB. Coloco em discussão o requerimento 202/2016, de autoria do nobre vereador Jean Lopes. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado. Proposições publicadas. Indicações de número 599 a 602/2016, de autoria dos senhores e senhoras vereadores. Coloco em discussão as indicações de número 599 a 602, de autoria dos senhores vereadores. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado. Senhor presidente, não consta mais papéis a serem tratados no expediente. Não havendo mais papéis para o expediente, passo a palavra para o primeiro vereador inscrito para falar em expediente, o nobre vereador Iduígues Ferreira Martins, do PT. Vereador Caio Cunha. Senhor presidente, boa tarde. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, a imprensa que nos acompanha, população que nos acompanha através da TV Câmara, boa tarde. Senhor presidente, eu quero voltar no tema do fechamento dos 2 estabelecimentos comerciais aqui em Mogi das Cruzes, respectivamente o Amarelinho e o Bar do Eugênio, vizinho aqui da casa, vizinho aqui da Câmara Municipal. Por que eu quero voltar nesse tema? Eu quero voltar nesse tema, senhor presidente, porque ele é importante no seguinte sentido: a Prefeitura tomou a medida de cassar a licença de funcionamento desses 2 estabelecimentos, vereador Pedro Komura. E os 2 obtiveram na Justiça o direito de reabrir
os seus estabelecimentos, mediante uma decisão liminar do Poder Judiciário. E eu procurei me aprofundar no tema. Naquele dia eu me baseava apenas de notícias da imprensa. Me reuni com os proprietários, fui até a frente dos estabelecimentos na sexta-feira à noite, ver o que ocorria lá. Enfim, procurei me inteirar da situação que levou ao desespero, inclusive os dois proprietários, tá? O seu Oswaldo, representando o Amarelinho, e o seu Eugênio, o outro estabelecimento, respectivamente, 17 funcionários estavam sob o risco de perderem o seu trabalho, mais o prejuízo provocado pelo fechamento dos estabelecimentos durante os dias que ficaram sem poder trabalhar. E, analisando a notificação e a decisão da Prefeitura, não existia absolutamente nada, e não existe absolutamente nada com relação à regularidade do funcionamento dos estabelecimentos. Autorização do Corpo de Bombeiro, vigilância sanitária, licença da Prefeitura. E o que era mais contundente no documento expedido pela Prefeitura para fechar os dois estabelecimentos, que havia aglomeração de pessoas na rua, dificultando o trânsito. Agora, o que é isso? O que é esse problema de aglomeração de pessoas? Dialogando com os proprietários, dialogando com os estudantes que frequentam aquela região na hora do intervalo, antes da aula, é um fenômeno social chamado fluxo. Fluxo é a aglomeração, normalmente de jovens, uma faixa etária até 30 anos, muitos jovens, e esses jovens têm migrado em regiões da cidade. Tem até um vídeo que um proprietário me entregou, que vale a pena verificar o que ocorre na frente. Olha lá, é aquilo lá que ocorre. Olha a rua que tem centenas de pessoas na Avenida Narciso Lucarini, que é a avenida que cruza com a Narciso e Guimarães. Agora, qual é a culpa que tem os dois donos do estabelecimento desse tipo de fenômeno social? Qual é a culpa que tem o Amarelinho, ou qual é a culpa que tem o Bar do Eugênio desse tipo de manifestação social? Que outrora era Norival Tavares, depois migrou para Narciso Lucarini, que era aqui no Botira, e que a última vez se deu na praça atrás do Habib's, a Praça Assunção Ramírez Heroles, popularmente chamada Praça atrás do Habib's. Agora a pergunta qual que tem que ser feita? Como é que o poder público vai enfrentar esses fenômenos? São fenômenos que se manifestam na sociedade, como veio o narguile, como veio gente pulando de viaduto, pendurado em corda, como veio gente escalando prédio, como vem drogas, lamentavelmente, como a maconha e outros tipos de droga. Como é que a sociedade vai agir? Como é que o poder público vai tratar essa situação? Vereador Jean Lopes, é com bomba de gás lacrimogênio, como tem feito lá? Bala de borracha? Gás de pimenta? Ou nós vamos analisar um fenômeno social
que está aparecendo e nós vamos estudar e o poder público vai buscar qual tipo de solução vai ser empregada. Vereador, Só posso para parte? concluir um raciocínio, vereador Emerson Ronco, já passa a palavra. Porque a sociedade, ela passa por processos de mutação. E tem muitos filhos nesse rolezinho, nesse fluxo de trabalhadores, trabalhadoras, gente do bairro, gente que não tem passagem pela polícia, gente que vai se reunir para conversar e muitas vezes beber, e em alguns casos utilizar droga também. Mas o poder público, ele tem que analisar as mutações que a sociedade vem vivendo e procurar políticas públicas. O mundo procurou analisar os fenômenos. Quando surgiu a AIDS, por exemplo, foi um escândalo entregar seringas descartáveis e camisinhas. Quando surgiu outros fenômenos, o mundo fica estarrecido, ele vai buscando saídas. Mogi vive isso hoje. Norival Tavares, Parque Botira, aqui, próximo do Amarelinho, lá na praça chamada Habib's, qual é a política pública, de que maneira o poder público vai enfrentar essa situação? Fechando o estabelecimento, que eles se aglomeram na frente, chamando a polícia para soltar bomba de gás, tiro de borracha, gás pimenta, ou qual é a saída? Pela ordem, vereador Emerson Ronco. Vereador, boa tarde. Eu quero fazer coro aqui à sua fala. E o que acontece? Você vê, nós criamos uma ferramenta em 2012, que foi a lei do pancadão, nesse caso específico aí que a gente viu, né, que foi exibido aí. Você vê, mas a nossa cidade peca nesse sentido de fiscalização. E não é só no pancadão, é em vários aspectos, né, e gerais e sociais, e que nós vemos e estamos aqui acompanhando aqui na nossa cidade. Então, eu faço coro à sua fala e acho realmente uma injustiça muito grande de punir realmente o dono do comércio. Ele está lá para vender. Agora, se da porta para fora eles fazem baderna, bagunça, não é ele que vai ter que ir lá, de fato, ter esse domínio e isso está com os jovens. A gente faz realmente isso, a gente vê realmente essa transformação que a sociedade vem tendo ao longo desses anos. Mas, assim, eu fico pensando assim, o seguinte, eu acho que nós criamos uma ferramenta e que tem que ser utilizada essa ferramenta, que é a lei do pancadão. Eu lembro que quando eu era adolescente, nos meus 18 anos, também participei muito daquele tempo, que também era ali também uma concentração também de jovens também, mas era diferente. Era diferente. Isso ao nosso tempo era diferente. Não tínhamos isso que tínhamos hoje. Eu lembro muito bem que há tempos atrás também era, quando era adolescente, também ali era nosso ponto de encontro. Que nós saímos ali, íamos para os bares de outras cidades, mas o ponto de encontro era ali. E ali era tão diferente, era tão gostoso, a gente ia lá, batia papo, conversava, não tinha nada disso. Lógico, eu concordo com o vereador, a sociedade mudou muito. Hoje, realmente, nós temos um outro tipo hoje de divertimento, de bagunça, de baderna, tudo. Mas eu penso o quê? Eu penso que nós temos que ser mais efetivos nas leis municipais que temos e serem aplicadas. Essas ferramentas que os vereadores criam nessa casa e que, às vezes, o município não utiliza dela. Obrigado, vereador. Vereador Caio Cunha. Essa palavra. Obrigado, vereador Eduígues. Vereador Eduígues, depois, se não me engano, foi na última sessão, ou na penúltima sessão que Vossa Excelência levantou esse tema, eu fiquei refletindo um tanto sobre ele, inclusive fui buscar informação com os proprietários e com o pessoal que ali se reúne. E uma das coisas, né, que inclusive o senhor Eugênio disse, é de que a grande parte, a maioria ali dos frequentadores daquela rua, sequer são clientes dele. Sequer são clientes dele. Então Vossa Excelência, eu acho que na sua colocação, está em plena razão. O senhor tem verdade no que diz. Porque muitos deles vão até o supermercado da avó, compram as bebidas lá e vão tomar ali na rua, assim como droga e por aí vai. E faço um adendo, poucos deles são os universitários, que é o dia que acontece essas ações, essas movimentações,
São geralmente de sexta-feira, né, que acontece, sexta e sábado, né, que acontece isso. E não são os universitários. Vêm, inclusive, pessoas de outras cidades aqui para a cidade. Então, de fato, ótimo, né, que reabriu. Eu acho que se fez justiça. Embora quem tenha pedido... Vereador isso, Caio, eu vou fazer o seguinte, a fala do vereador Eduígues, Vossa Excelência já está inscrito Tudo bem. em seguida, porque senão fica uma parte inteiro, e aí depois Vossa Excelência concede uma parte ao vereador Eduígues Martins para concluir o seu raciocínio. Obrigado, vereador Mauro Araújo. O senhor, como sempre perspicaz e na gerência dos trabalhos. Obrigado. Muito obrigado. Então, né, inclusive, outros jovens, né, de outras cidades vêm até o espaço. Né? Eu fiz aquela minha colocação, né, na última sessão, que eu questionei, até porque eu não estava sabendo qual que foi o objeto, né, e o motivo, né, do fechamento. Né? Com mais informação, eu formo, na verdade, esse posicionamento. Agora, importante, né, Vossa Excelência, né, estar, né, dizendo isso, porque essa casa, né, está em trâmite aqui, o Plano Municipal de Juventude, que eu acho que chegou um momento, né, mais do que um momento, está em trâmite na casa, o vereador Antônio Lino apontou algumas correções, algumas coisas que precisariam ser mudadas lá na sua redação, né? Eu creio que foi feitas as emendas necessárias. Eu não sei em qual comissão que está, mas eu gostaria de pedir, né, já conversei com o vereador, né, Mauro Araújo, né, com outros vereadores, da possibilidade e da necessidade de nós votarmos o Plano, né, Municipal de Juventude ainda nesse mandato. Né? Aproveitar que tem algumas poucas sessões, lembrando, destaco que eu não sei em que comissão está, mas eu acho que se faz necessário e é importante que a gente vote o Plano de Juventude ainda nesse mandato. Porque aí sim nós discutiremos e contemplaremos, de fato, políticas públicas direcionadas para esse público. Obrigado, vereador Luiz. Eu que agradeço, Vossa Excelência. Vou entrar, então, no tempo de Vossa Excelência para concluir, dizendo o seguinte: olha, eu não estou aqui para condenar os jovens. Quero deixar claro, a sociedade ela vai passando por transformações. Na nossa época, eu ouvi dizer aqui, não tinha narguile, tá? Não tinha gente pulando do alto de prédio durante o dia. Eu vi, o sujeito subiu no prédio e pulou. O pessoal escala prédio, pula de viaduto com corda. A sociedade vai mudando. E o poder público tem que ter a capacidade de fazer o debate e buscar disciplinar o que a sociedade, as mutações que vêm ocorrendo. Eu estava dizendo agora há pouco, não se concebia, há 20, 30 anos, há 30 anos atrás, o Estado entregar seringas descartáveis, o Estado entregar preservativos. Era inconcebível. Um juiz não mais prender com privação de liberdade o porte de maconha. Era inconcebível. O que significa isso? O Estado procurou discutir as mutações que a sociedade vem vivendo. E essa juventude, essa aglomeração humana, nós precisamos refletir políticas públicas. Tem outras cidades que já reservou espaços e disciplinou. Só aqui pode ter o tal fluxo. Nessa área delimitada, que não vai perturbar ninguém, tá? Que não tem risco de acidente, coisas dessa natureza. Então, se Mogi vive hoje esse fenômeno social, é dever dessa casa debater, discutir e procurar saída. Não é da meia-noite alguém ligar para a polícia, vir com bomba de gás lacrimogênio, bala de borracha, spray de pimenta, porque ninguém sabe no que um dia isso vai dar. Ou mesmo chegar lá, escolher 2 estabelecimentos, fechar as portas. Nós temos que discutir, senhor presidente. Muito obrigado. Peço a parte, vereador Caio.
Bom, senhor presidente, eu também... Vereador Cláudio Miak, eu vou anotar a presença do nobre vereador Cláudio Kio Miak. A palavra está com o vereador Caio Cunha. Peço a parte, vereador. Com todo prazer, vereador Cláudio. Ainda aqui a presença do vereador Cláudio Miak. Muito obrigado. Ainda em continuidade a esse tema, eu quero me dirigir ao vereador Eduígues. Quero me dirigir ao vereador Eduígues, ainda sobre esse assunto. Quero congratulá-lo por trazer esse tema importante, porque eu também concordo que nós temos que, juntos, encontrar caminhos até preventivos para que estas situações não aconteçam. E concordo também que as medidas elas devem acontecer antes que o problema se estabeleça. Então, como já é um local que eventualmente vem ocorrendo esse tipo de problema, que a polícia, a guarda municipal, enfim, as autoridades possam agir antes disso. E, em especial, dos estabelecimentos em questão, também conheço os proprietários de um dos estabelecimentos, e sei da integridade, sei que toda a documentação e regulamento está tudo em dia, tudo correto. Então, eu quero dizer que, neste caso, realmente nós temos que ficar solidários a esses proprietários, porque realmente o que ocorre da calçada para fora tem que ser uma questão do poder público. Então, quero parabenizá-lo e me colocar à disposição para que juntos nós possamos, juntamente com todos os vereadores, encontrar saídas, porque o que não pode são os jovens não terem opções e muito menos os comerciantes serem punidos por algo que não é exatamente a culpa deles. Fala, vereador Fulano. Permite uma parte, vereador Caio? Uma partezinha, porque está acabando meu tempo, eu tenho que entrar no outro assunto. Rapidinho. Não, eu acho que faltou um pouco de cuidado ao Executivo por conta de estabelecimentos como o Amarelinho. Embora se achou que o Amarelinho fosse o responsável direto ou indireto pela movimentação ali na rua Narciso Lucarini, o Amarelinho é um estabelecimento que tem 35 anos na nossa cidade. Gera empregos, paga impostos, tem aquele bar ao lado também. Lógico, precisa fiscalização, precisa política pública, mas precisa ter um pouco de cuidado com os comerciantes da nossa cidade. E, enfim, né, a gente tem que ter esse cuidado para não prejudicar aquelas pessoas que trabalham e geram empregos e pagam impostos. Obrigado. Vereador, permite pela oportunidade. É um privilégio, uma honra que Vossa Excelência, o decano dessa casa, venha compartilhar do meu tempo. Por favor, fique à vontade, use todo. Muito obrigado. Eu queria ressaltar o problema levantado pelo vereador Eduígues, porque o problema está na cerne da situação. Isto é, está na educação. Agora, o que nós temos que nos preocupar, esta casa há de se preocupar muito, evidentemente no levantamento de uma posição para que possamos dar uma linha na área de educação. Não como o vereador Eduígues, o partido do vereador Eduígues, que se faz em qualquer circunstância manifestação sem entender o próprio assunto. Eu pergunto para Vossa Excelência, vereador Caio Cunha, por exemplo, eu sou brasileiro, oriundo da raça nipônica, e eu tenho sempre como exemplo a educação que tem no Japão, onde a criança, ao começar a estudar, ele tem um comportamento que é de estudo. Universitário, mesma coisa. E não é sair da universidade e ficar fumando maconha na porta do bar, ou então ficar tomando bebidas alcoólicas. Isso vai dizer que não, que o poder público tem que se preocupar com isto. Ora as bolas, isso é questão educacional. Questão educacional que nós temos que ter coragem, nós temos que ter
coragem de chegar e criticar uma situação. Ora, vamos fazer uma reflexão muito profunda para ver onde é que estamos errando. Nós estamos entrando numa seara que é exatamente o que? Uma preocupação muito grande com as nossas crianças, que é o nosso futuro. Agora, não aqueles que são pseudos universitários, que se procuram aí chegar após ou então no horário das aulas, estar lá fumando, ou consumindo drogas, ou então bebidas alcoólicas. Agora, o poder público não vai, e eu acho que está com razão de poder exercer o direito de fiscalização. Muito obrigado pela oportunidade. Eu entendi, vereador Limpo. O senhor fez questão de falar na minha fala justamente para acabar com o tempo, né? Mas eu quero te agradecer e a sua parte... Bom, presidente, fica para amanhã a minha fala. Muito obrigado. Obrigado, vereador Caio Cunha. Próximo vereador inscrito, vereador Antônio Lima. Vereador Caio, boa tarde a todos. Eu vou um pouco contra a fala do vereador Olímpio até. Porque é assim, penso eu acho que nós, o poder público, tem que ter uma noção do que está acontecendo na cidade. E nós temos que começar não é desenhar ou adivinhar. Começou a surgir, vereador Olímpio, nós temos que começar a colocar o Estado lá. Eu falo isso com muita tranquilidade. Eu já denunciei aqui muitas vezes a questão da feira do roubo lá em Jundiapeba. Não é do rolo, é do roubo. Ela começa a que hora? Às 5 horas da manhã. Se a prefeitura vai lá, com a guarda municipal, com a polícia delegada, ela não monta a barraca. Então só tem porque nós deixamos acontecer. Esta questão aqui também do centro só acontece porque nós deixamos acontecer. É 6 horas da tarde que o pessoal faz um aglomerado ali. Quando é 4 horas eu ponho o efetivo lá. Eu vou tirando o pessoal de lá. Eu não tenho essa questão no Guanabara, eu não tenho em Itaiaçupeba, eu não tenho em Jundiapeba, eu não tenho em Brás Cubas. Eu estou tendo nesses locais. Então eu preciso dar uma atenção para aquele local. Agora, eu ir lá só para colocar a caneta, aí é muito fácil. Aí não é administrar. Aí é se confortar com aquilo que tem. E depois dizer, eu fiz a minha parte. É a mesma coisa que nesse plenário. Se nós não discutirmos as matérias, vai dizer, passou. Passou porque se deixou. Se alguém parar aqui para discutir a matéria, ela acaba não passando. Então, é isso que nós temos que trazer. Domingo, eu estou indo para o Conjunto Santo Ângelo, e aí tem um comércio ali na descida depois do Rio Jundiaí, que até a pessoa foi candidata a vereador. Estava tendo lá um festival de pancadão. E estava lá uns 30 carros abertos, aqueles são, só que é um local distante de residência, é um local particular, mas estava acontecendo. Se é proibido aqui, é proibido lá também, mas estava acontecendo. Eu pergunto, alguém viu, alguém ficou sabendo, alguém denunciou? Ninguém falou nada. Aí acontece uma morte lá, aí diz assim, aonde estava a fiscalização, onde estava o prefeito, onde estava o vice-prefeito, onde estavam os vereadores, onde estava todo mundo? Onde estava a política pública? Exatamente, onde é que estava a política pública? Eu peço a parte, vereador Lima. É por isso que eu falo, nós, do poder público, temos que tomar conta da cidade. Fala-se da invasão. Por que eu tenho uma favela? Por que eu estou crescendo construindo uma casinha, depois mais 2 casinhas, mais 5 casinhas, mais 10 casinhas, daqui a pouco eu tenho uma comunidade. Porque o poder público deixou isso acontecer. Nós temos que investir mais na fiscalização, fazer um trabalho de prevenção para que isso não aconteça. Porque depois que acontece, aí nós ficamos todo mundo correndo atrás. É a mesma coisa que eu estou vendo hoje nos jornais de televisão. Caiu o avião. Aí já começam aqueles adivinhos. Porque faltou gasolina, porque faltou isso, porque ninguém tomou providência antes. Saiu atrasado. Gente, eu tenho isso sempre. Todas as vezes que eu me atraso para uma coisa que eu tenho que sair rápido, ou eu esqueci alguma coisa em casa, ou deixei alguma coisa no carro, sempre acaba acontecendo. Então faz no horário certo, que não vai dar errado. Pois não, vereador? Eu vou ser breve, vereador, mas eu só quero fazer um comentário sobre a fala do nobre vereador Olímpio Tomiyama, que o país mais desenvolvido do mundo, a qual o Japão ainda não passou, e Vossa Excelência abordou muito bem o nível educacional do Japão, que é os Estados Unidos, esses fenômenos acontecem. E os Estados Unidos desenvolveu políticas públicas para resolver esses fenômenos que a juventude vem trazendo. Uma das coisas que fizeram
num bairro extremamente violento, como Harlem, nos Estados Unidos, foi ter quadras de basquete noturna para a juventude queimar suas energias. Não se trata só de educação, vereador. Se trata também do Estado procurar canalizar aonde essa juventude vai gastar a sua energia. A Holanda, senhor vereador, fez um parque para os usuários de droga em Amsterdã. Então, Vossa Excelência tem que analisar que esses fenômenos sociais que ocorrem no mundo, o Estado tem que estar presente para propor políticas públicas, para não ocorrer o que está acontecendo aí. Não basta criticar, não basta dizer que tem que ter gás lacrimogênio, bala de borracha, spray de pimenta. Tem que acompanhar a evolução da sociedade. É isso que eu tenho a dizer a Vossa Excelência. Vamos refletir melhor. Obrigado, vereador. Eu que agradeço, mas Vossa Excelência deve saber que da Holanda não deu certo, né? Abriram o campo lá para o pessoal queimar droga lá e já fecharam. Já não funcionou. Então é assim. Eu só para lembrar o vereador Olímpio, nós tínhamos uma questão lá em Londrina. A questão dos pancadães, a questão do encontro da juventude. O que a cidade de Londrina fez numa discussão do prefeito do PSD? Levou essa juventude lá, tem um autódromo lá, levou o pessoal para lá. Criou-se uma estrutura, botou bar, botou policiamento, botou efetivo, hoje eles vão para lá. É 12 quilômetros do centro de Londrina, lá perto do Estado do Café. Levou esse pessoal para lá, hoje tem uma cultura daquele pessoal se frequentar lá. Porque aonde você está naquela região, aonde tem um acompanhamento policial, aonde tem estrutura de bar, aonde tem tudo. E também tem prisões também lá. Porque aí começa a aparecer o cara que vai vender as drogas, que é ilícito. E eles conseguem fazer as prisões. Então, algo tem que fazer. Porque assim, a juventude, na nossa época era um pouco mais distante, mas hoje, quando surgem esses focos, e Duígues acabou de falar, e você acabou de falar, nós temos que antecipar. Prestar atenção no que está fazendo. Isso é a mesma coisa de administrar a família. Vossa Excelência tem filhos, sabe disso. Todos não são iguais. E quando você vê que alguém está indo, você tem que dar um acompanhamento mais próximo dele. Chegar mais próximo, olha, filho, é assim, é dessa forma. Trazer ele mais próximo da gente. E a sociedade, no modo geral, também. E uma grande parcela desse pessoal que frequenta aqui, perto do Amarelinho, não são de Mogi das Cruzes. Por não ser daqui, a maioria acha que pode fazer o que quer fazer também. E que não pode fazer o que quer também. É por isso que tem que ter uma dose, aí que nós temos que achar a dosagem da liberdade e não da repressão, do acompanhamento. Porque esse acompanhamento faz a diferença em qualquer lugar. Quando alguém chega para dizer que aqui não pode, é porque já chegou no extremo. Quando você vê a presença da autoridade, eles não vão. Por que criou as favelas e leva as liberdades das favelas? Faltou política pública. Lá não tem médico, lá não tem saúde, lá não tem educação, lá não tem nada. Então é por isso que eles criaram esse espaço. Na hora que você coloca esse equipamento público, a gente faz a mudança. Eu não estou fazendo uma defesa aqui nem de PT, nem de ninguém, não. Eu estou falando de uma situação que eu vivo o dia todo. Eu vim de uma região que poderia... Eu sou um cara que, na realidade, não era para dar certo. Mas, nem todo, mas ainda deu um pouco certo, entendeu? Porque eu venho de uma... É verdade, eu falo isso com muita tranquilidade. Eu venho de uma família de 9 irmãos, de muito pobre. Cheguei aqui sem nada, sem família aqui nessa cidade. E fiz virar. Agora, tem gente que não tem essa mesma situação. Agora, o pessoal que frequenta aqui os bares aqui, são muita gente filhinho de papai, acha que lá na cidade dele, porque ele é filho de fulano, ele pode mandar. Aqui tem norma. E ele vai ter que cumprir essas normas. Mas nós precisamos botar essas normas na rua. É só isso que eu acho que tem que fazer. Não. Obrigado, senhor presidente. Uma parte só, vereador. Aí eu aproveito os 2 minutos que faltam para falar o que eu queria falar. Não. Só para... Só acho perigoso a sua fala, eu não concordo com algumas coisas, só acho perigoso quando generaliza, né? Porque primeiro que nem todos são os universitários. Segundo, que nem todos os universitários são os filhinhos de papai. Por isso que eu digo alguns. Ah, bom. Então, assim, mas eu volto para falar do vereador Duígues que, de fato, é necessário políticas públicas para esse tema. E eu concordo, então eu reconfirmo a sua fala nesse sentido. Obrigado, vereador Duígues. Não vai dar tempo de eu falar o que eu queria, mas tudo bem. Obrigado. Agradeço, senhor presidente. Solicito ao vereador Jean Lopes que proceda a chamada dos senhores vereadores para a constatação do quórum e início da ordem do dia.
Vereadora Ana Carina. Vereador Antônio Lino, presente. Vereador Taubaté Guimarães, presente. Vereador Caio Cunha, presente. Vereador Carlos Evaristo, presente. Vereador Carlos Zucareschi, presente. Vereador Cláudio Miak, presente. Vereador Clodoaldo de Moraes, presente. Vereador Emerson Hong, presente. Vereador Chico Bezerra, presente. Vereador Eduígues Martins, presente. Vereador Jean Lopes, na primeira secretaria. Vereador Juliano Abe, presente. Vereador Marcos Furlan, presente. Vereador Mauro Araújo, na presidência. Vereador Odete Souza, presente. Vereador Olímpio Tomiyama, presente. Vereador Pedro Comura. Vereador Protásio Nogueira, na segunda secretaria. Vereador Sadal Sakai, presente. Vereador Roberto Valença Lima. Vereador Rubens Fernandes. Vereadora Vera Rainha. Dezoito dos senhores vereadores se encontram presentes, senhor presidente. 18 dos senhores vereadores encontram-se presentes. A quórum regimental, solicito ao vereador Jean Lopes que proceda à leitura dos papéis constantes da ordem do dia. Senhor presidente, não constam papéis a serem tratados na ordem do dia. Não havendo papéis para a ordem do dia, nem vereadores inscritos para falar na explicação pessoal, dou por encerrada a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se amanhã em seu horário regimental. Está encerrada a sessão.